Bom dia a todos. É um prazer recebê-los na manhã de hoje para a nossa sessão solene, que vai homenagear o senhor George André Palermo Santoro. Eu costumava falar Santoro, mas nossa querida Paloma aqui já me corrigiu, que é Santoro. E aí, para dar início, eu quero convidar alguns ilustríssimos para fazer parte aqui da nossa mesa de trabalho, dos trabalhos. Pedir que o nosso querido presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, Otávio Lessa, por favor, nos dê a honra. Nosso presidente da OAB, doutor Nivaldo Barbosa, nos dê a honra também de participar. Quero convidar a senhora Daniele Santoro para fazer parte da mesa, representando a família do homenageado. Cadê a nossa... Igor. Quero convidar o senhor José Carlos Lira de Andrade, nosso presidente eterno e compadre de Floriana, autoridade, para vir fazer parte da nossa mesa. Nosso querido deputado Silvio Camelo, que é o autor dessa homenagem. Muito justa. E pedir que o nosso aos queridos deputados deputado Léo e deputado Marcelo Beltrão, que conduza aqui ao plenário tanto o homenageado como o nosso governador do estado, Renan Filho. Bom, como completamos a nossa mesa de trabalho, então declaro aberta a sessão solene em homenagem ao senhor George André Palermo Santoro. Tudo bem. Rodrigo Santoro. Quero convidar à mesa o nosso querido presidente do CSA, Rafael Tenório, nosso primeiro suplente de senador da República, presidente do maior campeão das Alagoas. É o maior campeão das Alagoas ou não é? Ordem. Então, retornando, declaro aberta a nossa sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Alagoas ao senhor George André Palermo Santoro.
dizer que essa homenagem é a maior honraria que um cidadão pode receber da Assembleia Legislativa e do Poder Executivo, porque é dado por lei. Todas as homenagens que a Assembleia faz, essa é a única que é por lei, então participa diretamente do Poder Executivo ao reconhecer os serviços prestados de um cidadão que não é nascido em Alagoas e passa a ser alagoano por adoção. E o homenageado de hoje, não precisamos fazer apresentações, pois é apenas o cidadão que ajudou e dedica o seu tempo para transformar Alagoas em um modelo de gestão fiscal para o Brasil. Esse é o reconhecimento de Alagoas a Vossa Excelência. Nosso muito obrigado, expressado neste ato singelo, sinta-se um alagoano de verdade. E George se sente, porque ele se dedica... E George se sente assim, porque ele se dedica a Alagoas. A dedicação que George tem a Alagoas só tem uma explicação, é porque ele realmente adotou e adora esse estado, assim como nós. Muito obrigado, George. E dando continuidade à nossa sessão, nós vamos ouvir nosso querido deputado Silvio Camelo, que foi o autor dessa genial ideia de homenagear o nosso querido George. Perdão, eu cometi uma gafe e esqueci de cantarmos o hino nacional. Aí, antes de dar a palavra ao nosso querido Silvio, a gente ouve o hino nacional e depois... Vamos lá? Então, convido todos ao... Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flama,
pátria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, governador Renan Filho, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do estado de Alagoas, deputado Marcelo Vitor, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, excelentíssimo senhor presidente da OAB, Nivaldo Barbosa, excelentíssimo senhor José Carlos de Andrade, presidente da Federação das Indústrias, senador Rafael Tenório, que nesse momento representa o senador Renan Calheiros nessa solenidade, excelentíssimo senhor homenageado Jorge Santoro, e juntamente com sua esposa Daniele e o seu filho Luiz Eduardo se fazem presentes nesta sessão toda especial. Gostaria de pedir vênia às demais autoridades presentes aqui nesta casa, que ao meu lado, ao lado do deputado Marcelo Vitor, dos deputados Léo Loureiro, Marcelo Beltrão e Ivan Beltrão, participam dessa justa e bela homenagem, para saudá-los em nome de todos os secretários, saudá-los em nome do Dr. Fábio, que é o chefe do Gabinete Civil, e do secretário Maurício Quintela. Peço vênia também às nossas belas alagoanas inteligentes, eu diria inteligentes e belas, na pessoa da nossa querida Renata Santos, e em seu nome, Renata, também saúdo toda a equipe da Secretaria da Fazenda, que se faz aqui presente, meus senhores, minhas senhoras. A história da humanidade mostra-nos que de tempos em tempos surgem seres humanos excepcionalmente lúcidos, cujo pensamento, por se elevar acima das concepções em geral admitidas, propõe novos princípios ao comportamento dos homens. Exerce uma ação determinante na política do seu tempo. E estas influências positivas, benéficas, são determinantes na transformação de muitas gerações futuras. Particularizando, basta olhar em volta de nós para verificarmos exemplos reais, recentes, que influenciaram e continuam influenciando no comportamento de nossos dirigentes perante grandes problemas que acometem a hora presente, que não deixa hoje ninguém indiferente, como na área da saúde, com inauguração de novos hospitais por parte do governo do estado, UPAs, duplicações de estradas, programas de ações continuadas de segurança pública, de repressão e combate à violência pública, como a ronda no bairro que levam a ações culturais também. Entretanto, há dificuldades que surgem no empenho do dever a ser cumprido, que por muitas vezes traduzem a hesitações, e é preciso que aquele que conduz o centro da determinação se acerque de pessoas de apoio, que comunguem da mesma preocupação, do mesmo ideal, que tenham pontos de vista em comum com os objetivos dos acontecimentos em curso, dando as suas contribuições, inclusive individuais, nos quais cada um deve representar um ramo novo que irrompe do tronco original. Pois bem,
Voltando a particularizar, tem-se hoje na Assembleia Legislativa, na Casa de Tavares Bastos, denominada também como a Casa do Povo Alagoano, a solenidade de outorga do título de cidadão honorário de Alagoas ao Dr. George André Palermo Santoro, que junto com a sua equipe, na condição de secretário da Fazenda, do governo José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, desenvolve relevantes serviços em prol de uma gestão fiscal responsável para o Estado de Alagoas. Para bem compreender as minhas palavras sobre a importância dessa homenagem, teremos que render-nos diante da evidência da leitura das páginas que se seguem, que demonstram a expressão da verdade sobre a formação acadêmica e da experiência profissional do homenageado, que apresentam a expressão de um ponto de vista objetivo, claro, de um profissional capacitado intelectualmente, que além de presente imediato, que enche de orgulho e confiança a todos que largamente é aceito pelos seus valores. Façamos agora uma breve leitura do currículo do homenageado. Experiência profissional: secretário estadual da Fazenda de Alagoas, secretário estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, seção ao Estado do Rio de Janeiro, em 2007. Trabalhou também na Secretaria Municipal da Fazenda do Rio de Janeiro, como diretor administrativo, coordenador de programação orçamentária e assessor de orçamento. Formação acadêmica: mestrado em administração, pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, pós-graduação em Administração Pública, mestrado em Economia Empresarial, bacharel em Ciência Jurídica e Social, curso de formação de oficial de aviadores. Representante do CONFAS no Grupo Gestor e Simplificação de Integração Tributária. Foi membro de diversos conselhos de administração e fiscal de empresas estatais. Membro do Comitê de Investimento do Estado do Rio de Janeiro e do Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Foi membro do Conselho Curador da Fundação João Goulart. Advogado em especialização em Economia Empresarial, Administração Pública e Direito Empresarial do Trabalho. Foi professor de Direito Constitucional, Direito Empresarial e Direito Econômico. Palestrante em curso de atualização profissional. Vamos aí para a parte acadêmica do homenageado. Certificação do Banco Mundial Florianópolis, 5/2013. Certificação em Compliance. Curso Civil College, Service College, no Rio de Janeiro. Participação em diversos outros cursos. Curso no Banco Mundial. Curso no Banco Mundial em Xangai. Autor do livro A Previdência Social e a Obrigação Tributária Previdenciária. Curso de Administração Municipal pela ONU. Curso de Especialização em Orçamento Público. Esse é um resumo do vasto currículo do nosso homenageado, que empresta toda a sua capacidade, toda a sua força de trabalho, diuturnamente. Não normalmente se encontra o secretário com sua equipe trabalhando até as 22, 23 horas na Secretaria da Fazenda. Quando isso, ainda recebe o zap do governador meia-noite, 1h da manhã, trabalhando. Não pense que isso é brincadeira, é verdade. Isso é uma coisa, uma rotina de trabalho deles. E com isso faz com que Alagoas avance. Alagoas tenha realmente o seu ajuste fiscal e possa o governador exercitar o governo com grandes projetos, levando Alagoas a uma condição que nunca teve na economia do nosso país. E essa casa, ao ver isso tudo, faz essa justa homenagem. A partir de hoje, Jorge Santoro e sua família são considerados, de fato e de direito, cidadãos alagoanos. Muito obrigado pela presença de todos e vamos à frente. Passo a palavra ao governador do Estado, o senhor Renan Filho.
Bom dia a todos. Queria carinhosamente saudar o presidente da Assembleia Legislativa, meu amigo e deputado Marcelo Vitor. Muito obrigado pela recepção, muito carinhosa mais uma vez. Quero parabenizar o deputado Silvio Camelo, propositor desta sessão, que concede o título de cidadão honorário ao secretário da Fazenda, Jorge Santoro. Quero saudar os deputados Léo Loureiro, Ivan Beltrão e Marcelo Beltrão. Em nome de vocês, abraçar toda a Assembleia Legislativa. Quero saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, o secretário-chefe do Gabinete Civil, Fábio Farias, em nome dele, todos os demais secretários de Estado presentes. Quero abraçar muito carinhosamente o secretário de Estado da Fazenda, que recebe o título de cidadão honorário de Alagoas, Jorge Santoro, para daqui a pouco contar algumas passagens descontraídas para este momento. Quero ainda saudar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas, Nivaldo Barbosa. Saudar, em nome de todo o setor produtivo presente, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, José Carlos Lira. Abraçar carinhosamente também o Rafael Tenório, que é suplente e representa neste ato o senador Renan Calheiros. E é também presidente do CSA, como disse o presidente Marcelo Maior de Alagoas, maior campeão de Alagoas. Os outros títulos as pessoas discutem, mas que é o maior campeão não dá porque tem mais títulos. Não é verdade, presidente Rafael? Quero ainda abraçar muito carinhosamente a Daniele Santoro e o Luiz Santoro, que são respectivamente a esposa e o filho de George. Quero saudar todas as demais autoridades, convidados e a imprensa para dizer, senhor presidente, duas coisas. Eu primeiro queria colocar a ligação familiar que tem o Jorge Santoro e depois duas características pessoais que ele carrega. Primeiro, a estada do Jorge, diferentemente de outros secretários do passado, é que ele veio para cá com a sua família, trouxe todo mundo para criar um vínculo muito grande em Alagoas. Isso demonstra a vontade do Jorge fazer parte desse projeto, mas, sobretudo, demonstra algo maior, superior a isso, que é a sua ligação familiar e a importância que ele dá a tudo isso. É sempre muito mais difícil trabalhar longe da família. Então, eu coloco, Jorge, como fundamental para o êxito do seu trabalho aqui, que hoje o coloca na condição de receber um título de cidadão alagoano, como disse o presidente Marcelo, o principal título concedido por esta Casa Legislativa, que é torná-lo um cidadão alagoano. O seu componente familiar certamente colaborou muito. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa, que o Jorge carrega duas características e separadas já são muito importantes para o cidadão, e conjuntas mais ainda. Uma delas é competência. O cidadão que é competente, ele tem muita chance de vencer, porque ele vai atrás, persevera, conhece os caminhos, utiliza os atalhos, e a competência é algo fundamental no mundo moderno. Só que o Jorge tem uma outra característica que, associada a ela, ainda a potencializa mais, que é a humildade. Ser competente e humilde é algo raro. Normalmente os competentes, característica talvez marcante nos muito competentes, a arrogância, a prepotência. E muitas vezes falta aos humildes a competência necessária para levá-los longe. De maneira que reunir essas duas características pessoais, Jorge, faz de você um cidadão capaz de realizar feitos marcantes. Porque você tem competência para discutir com o presidente do Banco Central, com o ministro da Fazenda, como eu já vi e já participei várias vezes, e tem humildade para receber os setores
produtivo, seja ele o mais alto ou o mais baixo de Alagoas, para ouvir, porque, como dizia o meu avô, o Major Olavo Calheiros, quem não ouve, erra sozinho. E quem ouve, certamente erra menos. Portanto, a reunião dessas duas características, competência e humildade, faz com que você tenha mais facilidade para vencer os obstáculos. Eu já te falei isso várias vezes. Estou falando aqui hoje publicamente, porque de vez em quando as pessoas não sabem bem por que tem acontecido essas coisas em Alagoas. Na verdade, é porque nós temos reunido condições como essa. E formar um time técnico capaz e que tenha uma relação pessoal pautada pela humildade, o que facilita, abre todas as portas, é um dos componentes mais importantes. E isso te trouxe hoje, George, a receber o título de cidadão honorário de Alagoas. Para nós, é uma honra. Eu conversava ali com o presidente Marcelo Vitor, que talvez o tradicional fosse o governador, o chefe hierárquico do secretário da Fazenda, fazer o último pronunciamento nessa sessão. Mas eu pedi para falar antes, porque eu vim aqui, óbvio, como governador. Eu ando em todos os lugares como governador. Eu não tenho, até os finais de semana, quando eu estou com o meu filho, numa tarde de lazer em algum lugar, eu estou ali como governador. Não tem como tirar a roupa de governador. Se eu tiver de calção, de banho na praia, as pessoas acham até estranho, porque não é normal o governador andar de calção de banho na praia. Então, obviamente, eu estou aqui como governador, mas eu fiz questão de falar antes, presidente, porque eu estou, sobretudo, aqui na condição de um a mais entre todos que estão aqui para homenagear esse título tão merecido pelo secretário da Fazenda, George Santoro. Então, eu quis falar antes exatamente por isso. E quero, Jorge, para que a gente siga com o nosso riscado da maneira que ele chegou até aqui, te dizer que certamente hoje você vive uma felicidade pessoal importante, familiar. Na era das redes sociais, toda a sua família está sabendo que hoje você vira cidadão alagoano, certamente tua mãe, teus parentes na Itália, estão vivendo um momento até complexo por conta desse coronavírus que começa a chegar no país e nós já estamos a tomar uma série de medidas. Inevitavelmente, antes de entrar aqui, já falei com a imprensa sobre elas e daqui a pouco todos os senhores tomarão conhecimento. Portanto, é uma felicidade pessoal e familiar muito grande, mas é também momento de ampliação da responsabilidade pública, porque ao se tornar cidadão honorário, certamente o alagoano espera de você que você produza ainda mais por Alagoas, porque o nosso estado ele demorou muito tempo para que as pessoas acreditassem que a gente pode vencer problemas antigos. E a gente pode mesmo. Portanto, a nossa jornada vai continuar. E com a continuidade dessa jornada ganha o nosso povo. De maneira que eu queria dizer que certamente uma boa parcela dos alagoanos não sabem que nós estamos realizando neste momento essa sessão. Mas se soubessem, a maioria deles aplaudiria pelo trabalho que nós temos feito, que foi aqui registrado pelo propositor desta sessão e deste título, o deputado Silvio Camelo. Então eu queria, só por curiosidade, no final das minhas palavras, contar como foi que o George Santoro chegou aqui em Alagoas. Porque não é simples você indicar um secretário da Fazenda. Primeiro, eu me elegi governador muito jovem. A eleição foi em 2014. Quando saiu o resultado no primeiro turno e eu fui eleito, eu ainda tinha 33 anos de idade. E aí eu comecei a raciocinar como eu faria a formação do governo. Eu tinha assumido alguns compromissos com o cidadão e nós faríamos um governo técnico, um governo com capacidade de encontrar saídas para os problemas, especialmente nas áreas fundamentais, na saúde, na segurança, na educação, na infraestrutura e na fazenda. E aí eu não tinha a menor ideia de quem indicar, para ser bem sincero, para secretário da Fazenda naquele momento. Não é fácil.
indicar um secretário da Fazenda. Eu não tinha tido relação profunda com as pessoas do fisco. Eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de um outro governo anteriormente. Eu fazia oposição ao governo de então. E antes eu era muito jovem para ter participado com profundidade de outros governos. E aí resolvi pedir ao ministro Joaquim Levy uma indicação de um nome. Depois de uma conversa, Rafael, com o senador Renan, que eu fui, no momento de dificuldade de formação do governo, fui dizer para ele assim, olha, eu estou com muita dúvida de quem vou apresentar para ser o secretário da Fazenda de Alagoas. Já conversei com algumas pessoas e terminei ainda não encontrando saída. O que é que você acha? E aí ele, como pai, não como senador, me falou assim, liga para o ministro da Economia, pergunta para ele. E aí, daquele jeito dele, de quem conhece o senador Renan, ele disse assim, liga para o ministro aí agora. Fulano, liga aí. Aí o cara ligou para o ministro. Ô ministro, tudo bem? Você leva aquele susto, né? O cara, o senador Renan, Rafael, ele não deixa para fazer as coisas amanhã, né? O Jorge já conhece bem, ele faz na hora. Aí ligou, o cara, eu vou ver aqui e tal, dou um retorno amanhã pela manhã. E no outro dia pela manhã, o Joaquim Levy me ligou de volta e falou assim, olha, tem um nome, não sei se ele vai querer, mas eu acho que ele é um cara que dava para ir para Alagoas, para prestar um bom trabalho. E aí eu disse, ministro, manda aí. E ele me mandou o nome do Jorge por WhatsApp. A primeira coisa que eu fiz foi dar um Google, né? Que é o que a rapaziada da juventude faz hoje. Meti o Jorge no Google, tinha muito pouca coisa dele. Eu olhei a fotografia assim, disse, rapaz, será que esse cara vai dar certo? Tinha a história pretérita dos secretários em Alagoas do Rio de Janeiro, né? E eu olhei assim, disse, caramba, mas eu tenho uma coisa comigo, sabe, Jorge? Dificilmente cruza o caminho dos bem-intencionados aqueles que têm más intenções. E os que as têm terminam desviando por vontade própria. E aí eu disse assim, cara, isso era quase véspera de Natal. Eu disse, cara, você tem que vir para Alagoas amanhã, porque o governo começa dia 1º e eu estou anunciando aqui gradativamente os secretários e não dá nem para esperar passar o Natal. Aí ele disse assim, não, eu vou, a gente conversa, eu volto para o Natal, depois eu volto de novo. Eu disse, beleza. Já gostei dessa disposição. E também a disposição do George uma das principais características dele. Quando você olha para ele assim, de primeira, você não acha que ele é um cara muito disposto, não. Porque pela fachada, né, fica meio na dúvida, esse cara aí né? Ele tem essa cara dele aí de bonachão. Mas o bicho é muito disposto, muito dedicado. E mais, o George ele é muito mais jovem do que as pessoas imaginam que ele seja. O George não tem 50 anos ainda. É um cara muito jovem. Isso dá a ele uma capacidade de trabalho gigantesca. É isso mesmo que o Silvio falou. Mas não é só eu e o George, Silvio. Pode colocar também você, o presidente Marcelo Vitor e outros que conversamos aí depois da meia-noite para trabalhar no outro dia às 7. Eu ainda vou para a academia acordando às 6h30. Então é uma agenda e um ritmo que pouca gente acredita que seja, mas quem trabalha com o George conhece bem. A Renata conhece, o Francisco Suruagi, o Luiz conhece, todo mundo, Paulo, trabalhou lá no Tesouro recentemente, quem é da Secretaria da Fazenda como um todo conhece. E aí, George, essa tua capacidade de trabalho aliada à competência que tu recolhesses ao longo da vida, como disse aqui o Silvio Camelo, com o seu currículo, aliada à humildade que você possui, tem te levado muito longe e tem ajudado decisivamente o estado de Alagoas. E nós vamos nos dedicar muito para quebrar uma maldição, que é a maldição do segundo mandato. Nós vamos fazer no segundo mandato um governo melhor que o primeiro e com mais realizações do que fizemos no primeiro. Por isso a gente precisa se desdobrar, precisa liderar cada vez mais
os esforços no sentido de viabilizar as condições fiscais e financeiras para Alagoas, dar solução nova para velhos problemas. E eu conto muito contigo e acho que o nosso Estado, hoje, por meio dos representantes do nosso povo, por meio da Assembleia Legislativa, faz um grande reconhecimento a este alagoano agora, George Santoro, que tão bem representa o nosso Estado Brasil afora. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer. Parabéns, governador Renan Filho, pelas palavras que refletem o sentimento de nós que conhecemos o George. É óbvio que essa homenagem se estende a todos que lutam com ele todos os dias para melhorar o estado de Alagoas. Para nós é um orgulho, viu, George? Uma felicidade verdadeira, tenha certeza, de participar, de testemunhar, Silvio, de ajudar, mesmo que seja uma pequena parcela, esse momento que Alagoas vive, de ser respeitado e considerado nacionalmente, capitaneado por Vossa Excelência, governador Renan, e nos orgulha muito pelo trabalho que Vossa Excelência faz. Eu hoje tenho um relacionamento estreito com o governador Renan e afirmo em qualquer tribunal, o governador Renan Filho é um homem de bem, decente, comprometido com o povo alagoano, um estadista, e como ele disse, o governo 2 será melhor do que o 1, porque ele, cada dia que passa, ele fica um ser humano melhor, que está mais maduro, mais capaz e cada vez mais comprometido com Alagoas. Muito obrigado, governador, pelo seu serviço. E agora é a hora que a gente entrega o título ao homenageado. E eu tenho que convidar algumas pessoas para entregar. O deputado Silvio como propositor e o governador, mas eu vou me convidar também, porque eu quero entregar. Pronto. Vamos colocar o nosso deputado Ivan. Deputado Ivan? Deputado Ivan. Assuma aqui, porque eu quero entregar também o título, faço questão. Preciso sair nessa fotografia, Jorge, para guardar para o futuro. Renata, minha querida, por favor. Vamos aqui, vamos chegar aqui na frente, vamos nos posicionar aqui. Eu queria solicitar que a Renata entregasse um buquê de flores à esposa do nosso homenageado, a senhora Daniele.
Agradecer, obrigado ao Levi, né? O Levi merece nossos agradecimentos. Passo a palavra, então, ao mais novo alagoano, o senhor George Palermo Santoro. Bom dia a todos, bom dia, senhoras, meus senhores. Saúdo todos aqui presentes. Saúdo a mesa, presidente Marcelo Vitor, governador Renan Filho, deputado Silvio Camelo, presidente do TCE Otávio Lessa, presidente da Federação das Indústrias Zé Carlos Lira, doutor Rafael Tenório, presidente do CSA, representando o senador Renan Calheiros, minha esposa, presidente da OAB aqui presente, e o presidente Zé Vieira do CRC também aqui presente, nossos servidores da Secretaria de Fazenda, e eu gostaria também de cumprimentar meus queridos companheiros secretários, a quem saúdo na pessoa do secretário Fábio Farias, que sempre me apoiaram com grande carinho, tiveram muita paciência com a dureza da função fazendária. O secretário Mozart Amaral não pôde vir aqui. O secretário Mozart deve ter subido os 10 andares da fazenda mais de 1000 vezes, atrás dos recursos para fazer as obras do Estado. Agradeço a saúde à minha esposa Daniele Santoro, meu filho Luiz Eduardo e todos os meus amigos que aqui me prestigiam. Esse é um momento único, ímpar de toda a minha vida. Não poderia deixar de começar agradecendo o presidente Marcelo Vitor e o deputado Silvio Camelo, líder do nosso governo, que tiveram a iniciativa de propor meu nome para que eu recebesse o título de cidadão alagoano, do qual muito me orgulho. Desde a primeira vez que nos conhecemos, eu e o presidente Marcelo Vitor desenvolvemos uma sinergia de trabalho fantástica, com clareza, objetividade e respeito mútuo. Contar com seu apoio em vários momentos chaves facilitou demais o meu trabalho, coisa que seria impensável na maioria dos estados da federação, como o governador sempre me lembra. Também não poderia me furtar de agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa que fizeram um grande esforço para me conceder essa honraria, alterando até a norma para que isso fosse possível. Agradeço também ao governador Renan Filho e ao senador Renan Calheiros, na pessoa do nosso querido Rafael Tenório, que em conjunto com a minha eterna companheira Daniele, e com meus amigos, o ex-ministro Joaquim, como o governador bem falou, eles só tem um personagem que o senhor não citou, que foi o Fabrício Dantas, nosso grande amigo, que era secretário executivo, foram os responsáveis pela minha vinda para Alagoas no final de 2014. Foi uma espécie de junção de forças, né, que me trouxeram para essa terra maravilhosa. Quando fui convidado pelo governador, após a sugestão do ministro Joaquim e do senador Renan, né, minha esposa e o Fabrício tiveram um papel muito importante, papéis fundamentais no meu convencimento. Dani me deu um empurrão final, dizendo: meu avô é lagoano, vá que depois me junto a ti na terra de voinho. Mas preciso fazer um registro fundamental. O governador Renan sempre me deu todo o apoio necessário, desde o primeiro momento que nos conhecemos, no escritório do meu querido amigo Fábio Farias, que é astuto como ele só, logo percebeu pelo meu gosto pela culinária. E no primeiro almoço em Alagoas, me levou junto com o governador, vice-governador Luciano, para comer o prato que é o patrimônio imaterial desta terra, o camarão Barra das Ostras. Foi o meu primeiro prato aqui em Alagoas, lá na Maria Antonieta. Em pouco tempo, o governador virou Renan, se transformou num amigo e companheiro desde os duros dias iniciais de qualquer governo. Ele queria saber de tudo, sugeria tudo, participava das discussões de medidas, apoiava um duro pacote de medidas impopulares naquele momento, mas fundamentais para tirar Alagoas da situação que se encontrava. Me lembro como se fosse hoje, nós dois comendo o passaporte do Gaúcho. O Henrique também estava, Henrique Vital.
logo após a meia-noite, depois de um longo dia de labuta. Mas o que mais me impressionou naquela primeira vez ali, ele ali como um cidadão comum, comendo no meio do povo, coisa impensável para quem vinha de um estado como o Rio de Janeiro. Isso aconteceu inúmeras vezes, e até por isso que eu estou mais um pouquinho roliço. Além disso, tornou-se companheiro de pelada. Desde o início não acreditou nas minhas habilidades futebolísticas, mas depois teve que se render à minha condição de artilheiro. Governador, meu muito obrigado por tudo, por poder deixar ser seu companheiro nesse projeto de melhorar o estado de Alagoas, que amo tanto, dar melhores condições de vida a todos os seus cidadãos, por ser sempre gentil e me apoiado em meu trabalho e na vida pessoal. Não poderia deixar de agradecer também um grupo especial de amigos e companheiros de trabalho que vieram dos mais diferentes locais do Brasil, que aceitaram o desafio de me acompanhar, virando defensores perpétuos de Alagoas. Está ali o baiano Fabrício, a paulista Renata, o matogrossense Luiz Dias, os cariocas Hércules, que já voltou para o Rio, o Roberto Maisés, a Monique Assis, a Camila Bocchone, e os alagoanos Helder Lima, que participou da nossa equipe, e a Elisa Pessoa, que está aqui também. E todos os servidores da Cefaz gostaria de agradecer na pessoa do Francisco Soragi e do Paulo Castro, que desde o primeiro momento abraçaram a luta, arregaçaram as mangas. E não posso esquecer também da Glácia, né? Glácia, está lá em cima. E todos os participantes do programa, um programa incrível, que é o Nota Fiscal Cidadã, as entidades sociais estão todas aí representadas. Meu muito agradecimento. Agradeço a presença de todos vocês que deixaram seus compromissos para estarem aqui. Tenho história de vida com cada um de vocês. Momentos que marcaram minha trajetória pessoal, alterando alegria e esperança. Não tenho tempo para citar todos e todas as histórias que vivemos, mas tenho certeza que me sinto abençoado e profundamente emocionado por estarem aqui. Estendo meus agradecimentos a meus pais, Concheta e Salvatore, que não está mais entre nós, foram pessoas fundamentais para a minha formação moral e me passando valores que me tornaram um homem honrado. E por último, não menos importante, agradeço a minha esposa Daniele, que abandonou o seu trabalho nas Olimpíadas do Rio em 2015 para me acompanhar, vindo morar aqui em Alagoas, como o governador falou. E meu filho Luiz Eduardo, que no início estava reticente, mas acabou virando um alagoano. Hoje é um brilhante estudante de Direito na UFAL. Queria agradecer a Deus, que está sempre presente na nossa vida, em todos os nossos momentos. Para mim, que sou filho de imigrantes italianos, que viveram os horrores de um regime fascista e de uma guerra mundial, é muito empolgante estar mais uma vez aqui na Casa de Tavares Baixo. O mais jovem deputado no Parlamento Brasileiro à época, nos idos de 1861, Tavares Baixo era um ferrenho defensor da liberdade e percussor do pensamento federalista. Em sua obra A Província, que eu acabei ganhando hoje, foi muito bom, ele ressalta a importância do livre-arbítrio e a responsabilidade nas ações e como os valores definem a qualidade do ser humano, ele sempre era preocupado para não deixar brasileiros para trás no processo de desenvolvimento econômico da nação. Quero destacar aqui a forma como fui recebido e acolhido em Alagoas. Aliás, desde minhas primeiras visitas, percebi como as salas dos alagoanos são grandes. Como as nossas casas, e aqui já falando como alagoano, gostaria de receber, trocar uma prosa e acolher quem nos visita. Aqui recordo-me do primeiro fim de semana em Barra de São Miguel, guiado pelos queridos amigos Fábio Farias e Otávio Lessa, que me levaram de casa em casa para fazer novos amigos. Tomando umas, como o governador falou ali, e aprendi o incrível conceito de saideira dos alagoanos, né, Fábio? Nesses 5 anos e 3 meses em Alagoas, pude conhecer a grande maioria dos municípios. Percebi a diversidade de paisagens, o litoral mais bonito do Brasil, com praias de águas mornas e calmas, desde a Foz do São Francisco a Maragogi.
Descobri as piscinas naturais, com o seu incrível ecossistema, mas também encontrei praias com ondas não tão grandes como a minha querida Saquarema, mas com movimentos firmes e constantes. Praia do Francês e a Garça Torta. Lugar onde vivo hoje, para o qual sempre desejo retornar quando estou em viagens. Fiquei fascinado pela beleza do sertão, com a sua linda fotografia proporcionada pelo Mandacaru e o seu povo valente e determinado, com os amigos Vitório e Malta e Ginaldo Bulhões. E me surpreendi com o povo alagoano do Agreste, que já nasceu comerciante e produtivo. Está aqui o pessoal da Cadeal aqui, e é um exemplo disso. Conheci no sertão um tipo especial de empreendedor que se alimenta dia a dia de seus sonhos. E o que falar de Maceió? Recorro ao poeta Eliezer Seton, que define de forma autêntica em seu poema Ponta de Lápis. M de mar, A de amor, C de carinho, sol e mar de Maceió. É de eterno e de ilusão, ó Maceió, você roubou meu coração. Nasci em 1º de maio de 1971, na cidade do Rio de Janeiro, um estado emblemático da federação, que vem, infelizmente, passando por momentos difíceis nos últimos anos. Ainda jovem, fui estudar em Barbacena, em Minas Gerais. Tinha um sonho de ser piloto de avião. Acabei me parando na AFA, em Pirassununga, no interior de São Paulo. Me tornei piloto de avião, mas não levava nenhum jeito para aquilo. Acabei escolhendo direito e me formei advogado, atuei como professor universitário, mas, na verdade, minha paixão, como muitos falaram aqui, são as finanças públicas. Após sair da academia, tornei-me servidor municipal e comecei a trabalhar na área fazendária, função que te envolve em diversas temáticas. Em qualquer governo, a área fazendária acaba se metendo em tudo. Ressalto aqui a importância de acompanhar o que acontece na vida real, pois isso impacta diretamente nas funções que desempenhamos. O mundo vem passando por grandes mudanças estruturais, novas tecnologias disruptivas têm surgido rapidamente e as interações sociais passaram a ser instantâneas e por isso surgem com mais frequência crises de toda a ordem, o que me faz refletir sobre os problemas da humanidade e do Brasil. Ando muito pensando acerca da onda em todo o mundo de episódios de intolerância e conflitos, uma dicotomia insuportável de pensamentos absolutos. Assim, é muito interessante revisitar a obra de José Ortega y Gasset, considerado o maior filósofo espanhol, para assim tentar eximir nosso momento atual, não da forma enfadonha que militantes extremistas têm feito, mas sob o prisma dos conceitos de Tavares Bastos e, mais recentemente, por Mário Vargas Llosa. Em 1930, ele publicou sua principal obra, Rebelião das Massas, que não perdeu a atualidade, pois faz um alerta sobre o perigo para a democracia que o poder das massas deliberadamente influenciadas podem causar, levando à ignorância e à demagogia. José Ortega y Gasset considerava que qualquer nacionalismo exacerbado é inútil e improdutivo, principalmente no mundo globalizado. É muito importante que todos lutemos pelos princípios da liberdade, pelo combate à barbárie íntima, como ele fez ao enfrentar a ditadura espanhola, liderada pelo general Ben-Querer, em 1930. O autor espanhol defendeu essas ideias por 7 décadas antes do surgimento da expansão das redes sociais, e, de acordo com o escritor Humberto Eco, em 2015, sem nenhuma preocupação com o tom das palavras, disse que as redes sociais deram a voz a uma legião de imbecis. E nesse cenário de dificuldades econômicas, políticas e costumes que vivemos, Alagoas deu grandes lições ao longo de sua trajetória que podemos recorrer para nos ajudar a enfrentar o atual momento que passamos no Brasil e no mundo. Este estado já foi alvo de disputas entre franceses, holandeses, portugueses. Tem sítios históricos que foram palco de grandes revoltas e embates sobre princípios ocorridos no Brasil. Assim, posso destacar a luta pela liberdade expressa pelo Zumbi dos Palmares, a luta pela liberdade religiosa a partir da destruição de todas as casas de culto afro-brasileiras existentes em Maceió, episódio conhecido como meu querido professor Enio Lins me ensinou e me mostrou a quebra de Xangô. A luta política
pela implantação da República, liderada pelo Marechal Deodoro e consolidada por Floriano Peixoto. Mas, a meu ver, até pela minha área de atuação, nada mais relevante que as lições da obra do alagoano Graciliano Ramos, os relatórios da gestão da Prefeitura de Palmeira dos Índios. Ali constam os principais conceitos norteadores da Lei de Responsabilidade Fiscal atual no Brasil. Ouso dizer que trata do primeiro documento que prega o accountability das contas públicas brasileiras. Neste texto, no fim dos anos 20, escrito em tom pessoal, são descritos conceitos de cidadania e república, equilíbrio das contas públicas, transparência e da importância de usar bem os recursos disponíveis no que é fundamental para a população. Além disso, nos ensina que a extensão da tutela do Estado era a versão de ponta cabeça do prefeito de Palmeira dos Índios. O setor privado não pode ser beneficiado por privilégios discricionários concedidos pelo príncipe de plantão. O velho Graça resgata a nossa autoestima e mostra que podemos fazer bem feito. E assim, inspirado por ele, venho conduzindo a minha vida, sempre apoiado pela minha família. Para terminar, nada melhor que o estribilho de nosso hino. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosanas em toas, salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Muito obrigado. Convido todos para, em pé, ouvirmos o hino do Estado de Alagoas. Alagoas, estrela radiosa, que refugia o sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs, alma pura de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas, salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa hosana em tuas, salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Salve, ó terra que entrando do templo, caulhovante da indústria te vas, dando às tuas irmãs este exemplo de trabalho e progresso na paz. Sus os hinos de glória já troam, a teus pés os rosais vêm florir, os clarins e as fanfarras ressoam, te levando em triunfo ao porvir. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas, salve, ó terra futurosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, ao trabalho hosana em tuas, salve, ó terra futurosa, glória
a terra de Alagoas. Quero agradecer a presença de todos. Um abraço do meu amigo Floriano, maior empresário aí da indústria gráfica e líder há apenas 30 anos aí do setor, viu, governador? É uma fera. É do mesmo time. Uma fera. Quero abraçar, um abraço especial ao deputado Raimundo Tavares. Portas abertas aqui por lei. Chega aqui, abre a porta, senta, porque Raimundo tem assento eterno ao plenário. Filho do saudoso governador José Tavares, irmão de Maurício Tavares, também deputado nessa casa. Muito obrigado, Raimundo, pela presença. É um irmão, a gente adora você. Quero agradecer a presença do José Hilton Lima, presidente da Fé Comércio. Muito obrigado por nos prestigiar. Nosso querido José Vieira, CRC Alagoas. Muito obrigado pela presença. Marcos Vieira. Sabe que nosso vereador, não existe ex-vereador, é vereador. Vereador é o vereador o resto da vida. Sabe, vereador de tanto a tanto. Marcos tive o prazer de ser vereador, colega de Marcos Vieira, governador. Um parlamentar de escola, brilhante. Defendia as suas ideias na tribuna como poucos. Faz falta, Vossa Excelência. Seja bem-vindo à nossa casa. Agradecer a todos que vieram nessa manhã, mesmo enfrentando o pânico, o terror do coronavírus, prestigiar o nosso mais novo alagoano, George. Dizer ao governador Renan Filho que cada vez que Vossa Excelência vem à Assembleia é um motivo de orgulho e de honra para nós, deputados, porque nós confiamos demais em Vossa Excelência na condução do Estado. Sinta-se na sua casa quando estiver aqui. Dizer a George que todas as palavras que foram ditas, como eu já tinha dito, mas faço questão de repetir, são sinceras e de coração. O agradecimento do alagoano, a gratidão do alagoano é uma característica, viu, George? Uma característica profunda. O alagoano é fiel e você tem essa fidelidade hoje dos alagoanos para o resto da vida. Saiba disso. E encerrar a presente sessão agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.